Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Janice Dias e sou professora de espanhol. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos hoje aprender sobre como fazer interpretação de textos em espanhol nas provas do Enem. Trabalho duro hoje, né? Mas eu vou tentar deixar mais dinâmico e fácil para vocês. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu convido a vocês a sentar na sua poltrona e prestar atenção nas dicas que eu vou dar. Antes da gente embarcar na aventura de ler um texto longo de uma prova do Enem, a gente precisa ter o conhecimento linguístico, sim. A gente precisa aprender novos vocabulários. Mas, professora, como é que eu faço isso? Eu não tenho a mínima noção de onde buscar. E quais as referências que eu devo seguir? Eu não sei por onde começar. Eu tô aqui para isso. Calma aí. Então, eu vou dar umas dicas muito importantes para vocês. Nessas dicas está leitura, sim. Porque através da leitura a gente consegue ter um conhecimento da história geral de cada país. Isso é muito importante, porque através do conhecimento de cada país a gente aprende sobre política, geografia, história, filosofia, sociologia, a ciência, atualidades, nossa, curiosidades. A gente aprende muita coisa, sério. Mas eu ainda, professora, não entendi como é que eu vou conseguir ter essa informação, por que meio, qual material que eu vou utilizar para estudar. Fácil também. Vocês podem ler revistas científicas. Através das revistas científicas, vocês vão adquirir mais vocabulário. Vocês vão ter um vocabulário rebuscado, informativo, com vários assuntos muito importantes. Mas, professora, ainda é chato iniciar por revistas científicas. Tranquilo. Vocês podem iniciar por ler jornais. Sim, não precisa necessariamente ser um jornal impresso. Vocês podem ter acesso a jornais na web. Fica mais fácil, né? E ler mesmo na tela do celular. Bem prático. Mas, professora, ainda é chato ler jornal. Tá bom. Eu tenho outra dica para você. Sabe qual é? Leitura em gibi. Quem não gosta de ler gibi, não é verdade? Por exemplo, a gente pode ler a Turma da Mônica. Eu amo a Turma da Mônica em particular. Ou então, as tirinhas de Mafalda. Oh, que legal! Tudo em espanhol. Vocês acabam adquirindo um conhecimento muito vasto. Mas tem, professora, ainda acho chato, não tem uma coisa mais animada, mais empolgante, e que a gente pode aprender isso? Tem sim. Sabe qual é essa forma animada e empolgante? Música. Quem não gosta de ouvir uma boa música? E quem não gosta de aprender um novo idioma ouvindo música? Então, quando a gente para cantar uma música, a gente tem que aprender a letra, certo? Isso acontece na nossa língua. E isso também vai acontecer quando a gente para ler uma letra de uma música. E quando a gente faz essa leitura, a gente acaba adquirindo novos vocabulários, sendo que é muito mais prazeroso, não é? Além de palavras que a gente não conhece, a gente ir lá, no dicionário e conhecer aquela palavra, que legal! Não sabia que significava isso. Vocês acabam fazendo a interpretação também da música. E conhecendo também curiosidades e particularidades, como a dança, como de onde vem aquela música, como por que vocês conheceram, se é famosa em tais lugares, sobre a cultura daquele país. Nossa, muita coisa que vocês podem conhecer através de uma música. Beleza? Vamos agora para o nosso tema maravilhoso, que é como a gente faz interpretação de textos em espanhol para a prova do Enem. Vamos lá. Continua sentado aí que a gente vai continuar o nosso assunto. Então, um dos grandíssimos erros que os estudantes cometem é simplesmente embarcar na aventura de, ao abrir a prova e ir para a parte de espanhol, ler aqueles textos imensos. Nossa, isso é um erro muito grave, porque a primeira coisa que você deve fazer é ler, interpretar o título do texto. Sim, isso é fundamental. Porque através disso, você vai entender o contexto da história. A segunda coisa que você deve fazer, além de ler o título do texto, é também ir para o enunciado, porque o enunciado vai te direcionar
para o caminho que você deve seguir. Se a resposta está na interpretação da introdução através do título, se a resposta está no corpo do texto, aí nesse caso você tem que ler, ou se o próprio enunciado traz as questões nele mesmo, e aí não precisa você ler o texto, você só vai ter que fazer uma interpretação. Bem fácil, não é? Nesse caso, de você ler o texto inteiro, você tem que ficar atento a uma coisa. Leia com tranquilidade. Não fique desesperado para saber a tradução, para traduzir ao pé da letra. Uma dica que eu sempre dou: traduza como você falaria no português, sabe por quê? Fica mais fácil de entender. Outra dica: eliminar as questões absurdas. Sabe quando vem questões que não tem nada a ver com o que o texto está pedindo? Então, nesse caso, você elimina logo de cara, sabe por quê? Vai te ajudar a encontrar a resposta certa. Outra dica é você responder e não voltar atrás. Nossa, esse é mais um dos grandes erros que os estudantes fazem. Lê, responde tudo bonitinho, continua respondendo as outras questões, depois no final, sabe o que faz? Volta para aquela questão que você respondeu e acaba que você lê e diz assim, não, mas não é essa questão, é outra, e você acaba ficando com dúvida. E muitas vezes a primeira questão que você colocou lá, a primeira vez que você assinalou, é a resposta correta. E você acaba errando por não acreditar no seu potencial. Então, respondeu? Parta para a próxima e continue. Só volte se você não tenha respondido a questão. Então, essas são as dicas muito básicas e fundamentais para você aprender a interpretar o texto. Lembre-se sempre, não traduza palavra por palavra, isso vai ser muito desgastante. E sempre siga essas dicas que eu dei para vocês, porque vai ajudar muito. E lembre-se também de quando você for fazer uma leitura, tentar fazer a tradução na sua cabeça de uma forma de como você falaria no seu cotidiano. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Faz esse teste, sabe com o quê? Com as músicas. Vai ser uma forma bem prazerosa inicialmente. Vocês iniciam com a música, mas não fique muito tempo com elas não. Aí pegou o gosto pela leitura e adquiriu mais vocabulário, inicie com os textos científicos, inicie com revistas, com jornais e assim por diante. E boa sorte para vocês. Espero que a gente possa se ver mais. Tchau!